Então, chamamos a emoção, ampliamos a emoção e agora sim vamos pedir para o subconsciente levar para a primeira vez que aquela emoção foi sentida, para que ele reviva a primeira vez. Enfim, tem várias formas ali de chamar. Vamos utilizar aqui subconsciente. Eu quero, Rafael, reviva a primeira vez que essa emoção foi sentida. Então, ó, está escuro, sinto um aperto no peito, estou parado, quieto, parece que eu fiz algo errado, mas não sei. Toda essa parte aqui, até esse Rafael de 9 anos, depois eu vou ajustar, porque deveria vir só Rafael criança, alguma coisa assim. Que a gente não fez o trabalho de morcego ainda, tá? Mas considere que tudo isso aqui que ele está trazendo, de novo, é simbólico. É para dizer, opa, tem uma cena ali. Ele está revivendo. Aí a gente vai fazer o trabalho do morcego, né? Dia ou noite? Noite. E sempre que a parte estiver falando, essa é uma programação recente que eu coloquei, por isso que eu preciso fazer esse ajuste, vai trazer ali a parte que está te respondendo. Então, o subconsciente está respondendo, qual que é a parte desse subconsciente? É o Rafael criança. Então, dia ou noite? Noite. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Dentro ou fora de algum lugar? Dentro. Quantos anos? 9 anos. O que você está sentindo e o que está acontecendo? Aqui você pode ir perguntando ponto por ponto o que você está sentindo. Eu já coloco o que está acontecendo junto, porque a pessoa já traz as duas informações. Mas você pode fazer separado, né? Então, só para a gente agilizar, para também não ficar uma aula muito extensa, então vamos lá, meu peito está apertado, minha barriga fica dura, a gente já está entendendo o que ele está sentindo. Eu estou em silêncio e tem um adulto falando, a voz é firme. Eu fico parado tentando não errar mais. Sinto medo de decepcionar, sinto que fiz algo errado e preciso consertar, mas não sei o que. É, quando a gente faz o processo ali real com o cliente, geralmente ele não traz tantas informações. Ele vai falar, meu pai está aqui comigo, ou tem um adulto aqui gritando e eu estou com muito medo. E aí a gente vai destrinchando isso, né? Aqui ele traz um pouco mais de informação para que a gente possa trabalhar com mais elementos, tá? Então vamos falar aqui. Deixa eu fazer um adendo. Eu ia fazer uma aula específica para isso, mas eu acho que eu vou encaixar aqui que fica melhor. Que é o trabalho de partes, né? O que é o trabalho de partes? Aqui eu estou falando, é, dá um passinho para trás. Toda vez que eu estou falando com o subconsciente, no caso do nosso cliente fictício, que é o Rafael, eu estou falando com o subconsciente do Rafael. Eu estou falando sempre com o Rafael. Subconsciente a gente está dissociando para falar que é uma parte mais profunda, né? É, essa parte inconsciente, subconsciente, e toda parte que tiver ali, subparte, vamos dizer assim, Rafael criança, o adulto que está ali, ou às vezes, tem o cachorro, tem a pedra, tem a mochila, tem a pai, tem a mãe, tudo isso são partes subconscientes. Mas tudo isso é o Rafael. É uma parte que representa a mãe do Rafael. Essa parte é o Rafael. E se essas partes estão em conflito de alguma forma, seja o pai do Rafael com a mãe do Rafael, se existe um conflito ali no subconsciente, a gente vai olhar para esse conflito, né? Seja para que ele entenda que aquele conflito entre pai e mãe diz respeito a eles e não a ele, né? Que ele não tem responsabilidade sobre isso, a gente quebra esse conflito porque não vai existir mais. Entende esse conceito que eu quero trazer? Tudo isso, tudo que aparecer nesse processo é o Rafael. Se o pai tá bravo, se o pai tá triste, se o pai tem alguma questão ali, é uma percepção subconsciente que foi construída ali daquele pai e faz parte do Rafael. Então, se aquela parte está em conflito com o Rafael criança está em conflito com aquela parte, é um conflito que tem que ser olhado
para que o Rafael consiga prosseguir a vida. E muito provavelmente esse conflito tem relação ali com a emoção, que tem relação com o sofrimento direta, né? Porque se está trazendo nesse processo tem, que tem relação com a queixa. Então a gente vai trabalhar nesses conflitos, vai trabalhar essas partes. Fez sentido? Se não fez algum tipo de sentido, me manda mensagem, a gente vai aprofundar mais isso, tá? Então vamos lá, vamos aprofundar isso aqui agora. Eu estou em silêncio, tem um adulto falando, a voz é firme. Eu fico parado tentando não errar mais. Sinto medo de decepcionar. Sinto que fiz algo errado e preciso consertar, mas não sei como. É, ele está trazendo ali as informações que tem um adulto, que o adulto está falando com uma voz firme. Por que caminho eu vou aqui? Eu quero, nesse primeiro momento, né? Ali eu já tive a percepção da criança. Agora eu quero ter uma percepção do adulto do que está acontecendo. Então eu vou falar o seguinte: falo agora com o Rafael adulto. Rafael adulto também é uma parte subconsciente que representa o Rafael adulto, que está ali sentado na cadeira, né? Rafael adulto, quero que você veja essa cena de fora e me fale o que você entende do que está acontecendo pro Rafael criança de 9 anos. O Rafael criança só, não precisamos especificar, o Rafael de 9 anos. Que está acontecendo pro Rafael criança sentir tudo isso. Então, estou aqui com o meu cliente e falo, Rafael adulto vê a cena de fora. Rafael, o que está acontecendo ali? O que o Rafael de 9 anos está sentindo? Por que ele está sentindo isso? E aí a percepção de adulto, né? Eu vejo uma criança tentando ser correto o tempo todo. De novo, muito provavelmente o seu cliente não vai trazer tantas informações. O seu trabalho é aprofundar isso. Aqui é de uma forma simbólica, né? De novo, para que a gente não fique muito tempo aqui, né? Nosso trabalho vai ser o processo de ressignificação. E entender ali o que está acontecendo. Então, o que ele me traz? Eu vejo uma criança tentando ser correto o tempo todo, ele não entende exatamente qual foi o erro, mas sente que decepcionou alguém importante. O adulto ali não parece violento, mas é exigente. Ó, o adulto ali. Então, um ponto importante é quem é esse adulto? Né? Vamos entender o lado dessa outra parte, porque pode ser apenas uma percepção da criança, mas pode ser que aquele adulto tá bravo com essa criança, tá triste, tá com raiva, enfim, a gente precisa entender quem que é esse adulto. Né? Não tem acolhimento, só correção. O Rafael Criança entende que errar não é permitido. Aí são insights que o chat vai trazendo para a gente, né? Muito provavelmente o cliente não tem isso. Às vezes ele até traz, mas na grande maioria das vezes não. Que falhar significa perder valor, ele fica quieto porque acha que se não se mover, não piora a situação. É ali que nasce esse peso, essa sensação de dívida constante. Então ele já traz uns insights para você, tá? De novo, dificilmente seu cliente vai trazer isso para você. Então vamos lá. O que eu vou pedir para ele agora? Então o Rafael tá fora da cena. Eu vou pedir para, antes de mais nada, ele se imaginar entrando na cena e acolher essa criança, né? Para que ela se sinta protegida, para que ela possa ali lidar com a outra parte, porque ela tá nitidamente com medo, ela tá nitidamente ali querendo evitar aparecer, querendo evitar o conflito com essa outra parte que é muito superior ali, né? Em tamanho, enfim, provavelmente é o pai, o avô, uma figura ali importante para ele. Rafael adulto, eu quero que você se imagine entrando nessa cena e acolhendo essa criança. Quando a criança tiver mais calma, você me avisa. A vida, mas o chat GPT vai entender. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, acolhe essa criança, né? Vamos dar um pouco de estrutura para ela, vamos dar um pouquinho de acolhimento mesmo, né? Para que ela sinta mais calma, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo, para que a gente possa começar a confrontar essas partes. Eu entro devagar, já olho perto dele,
De novo, né? O cliente não vai fazer isso. É uma forma simbólica ali que a gente traz para a gente entender o que está acontecendo. Eu fico ali sem cobrar, sem exigir, só presente, a respiração dele começa a soltar um pouco, agora ele está mais calmo. E aí vou fazer como eu faço com o meu cliente. Rafael de 9 anos, o Rafael adulto está com você? Você se sente bem com ele aí? Então eu falo, Rafael de 9 anos, Rafael adulto tá aí com você, né? Como que é tá aí com ele? Você se sente protegido, se sente acolhido com ele? Ele está aqui, eu sinto um pouco de alívio, não parece que eu vou levar bronca, eu fico mais quente por dentro. Bom, é isso que eu queria, ele está se sentindo acolhido. Aí eu vou falar agora com a criança, né? Continuar falando com ele, Rafael de 9 anos. Eu quero, nesse primeiro momento, entender quem que é a outra parte. Você disse que tinha um adulto aí com você. Quem é esse adulto? Deixa eu só pegar exatamente o que ele falou. Como a gente vai conversando aqui, eu vou perdendo um pouquinho das informações. Ali no processo, tá um negócio, um bate e volta, né? Então vai ficar mais claro, vai ficar mais nítido. Vamos fazer aqui. Ó, um adulto falando. Quem é esse adulto que estava falando com voz firme? É meu pai. É o que a gente precisava. E ele traz mais informações. Ele está em pé, fala pouco, mas a voz pesa. Eu sinto que preciso acertar, que não posso errar perto dele. Beleza. O que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou colocar o pai ali na frente, né, dessa criança para que ele possa expressar isso para o pai. Só que para que ele possa expressar, ele tem que se sentir seguro. Então, eu trago ali a imagem, né, o recurso da parte adulta perto dele, dando segurança, trago o pai e falo para ele que o pai não vai poder fazer nada. A única coisa que ele vai poder fazer é ouvir, né, para trazer essa segurança para que essa parte possa se expressar ali com o pai, possa trazer toda essa percepção para que a gente vá ali avaliar esse conflito. Então vamos lá. Rafael de 9 anos, o seu pai vai estar na sua frente agora para te ouvir. Eu quero que você fale para ele tudo que você está sentindo. O Rafael adulto vai estar aí do seu lado, te dando toda a força. Deixa eu tirar aqui. Eu não vi que estava atrapalhando. Toda a força que você precisa para isso. E o seu pai não vai poder fazer e nem falar nada nesse momento. Até que você termine de falar tudo que precisa. Fale para ele agora. Então, Rafael criança, tá vendo seu pai aí? O Rafael tá do seu lado. Eu quero que você fale tudo para ele, bote tudo para fora que você precisa falar, tudo que você nunca conseguiu falar, tudo que tá preso aí. Ele não vai poder fazer nada. A única coisa que ele vai poder fazer é te ouvir nesse momento. Então fala tudo que você precisa. E aí eu vou trazendo esse processo emocional, né? E aí, o que ele traz? Pai, eu fico com medo quando você fala desse jeito, eu tento acertar, mas parece que nunca é suficiente. Quando você fica sério, eu sinto que fiz alguma coisa errada. Então vai trazendo todas essas informações. Eu só queria que você me olhasse sem esse peso. O que eu vou fazer agora? Né? A criança botou tudo para fora, aquilo que estava preso, aquilo que estava ali esmagando ele, travando ele, bota tudo para fora. Vamos falar com a parte do pai, né? Pai, o que o senhor acha disso? Então, falo com o pai. Pai, ouviu o que seu filho falou? O que os... Primeiro, né?
você sabia que ele se sentia assim? Antes de falar o que você acha disso, não, você sabia que ele se sentia dessa forma? Porque na grande maioria das vezes ele vai falar, não, eu não sabia que ele se sentia assim, né? Na grande maioria. E ali a outra parte entende, opa, ele não sabia, ele não fez por mal, ele não fez porque ele queria que eu me sentisse assim. Então a gente já vai quebrando ali esses pontos. Então o que que ele traz? Ó, exatamente esse ponto. Eu ouvi, eu não sabia que doía desse jeito, eu achava que estava ensinando a ser forte, a ser correto. Quando eu ficava firme era porque eu tinha medo que ele errasse no mundo, medo que ele sofresse depois, eu não via essa culpa. Agora, ouvindo isso, eu sinto um aperto aqui no peito também. Uma mistura de arrependimento e tristeza. E aí, eu trago um elemento a mais. Pai, o senhor ama seu filho? Para que a outra parte ali entenda que ele vê o que está fazendo, entende um pouquinho o porquê, e o principal, você ama seu filho, pai? Amo, sempre amei, só não soube demonstrar de um jeito que ele pudesse sentir. E aí, nossa, até arrepio, porque esse tipo de coisa, isso aqui já acontece, né? Então ele fala, eu amo, só não sei como demonstrar, eu nunca fui amado. Ele traz alguns insights assim. Beleza. Pai, fale agora. Eu quero que você, com muito amor, explique pro seu filho tudo isso e fale o quanto você o ama. Aqui, o que eu vou trazer? Aquela parte que está em conflito, que o filho tinha medo, vai trazer a visão dele para a criança. E no final vai ali trazer o quanto ele ama, o porquê ele fez. Aí, meu filho, eu te amo. Eu sempre te amei, mesmo quando eu parecia duro. Eu achava que ser firme era a forma de proteger, de preparar. Eu não sabia o quanto isso te machucava. E aí ele vai trazendo. Então a gente está começando aqui o processo de ressignificação. A parte criança está vendo isso, está falando: caramba, agora entendo por que está acontecendo, agora entendo por que aconteceu. No processo terapêutico, às vezes não é tão simples assim. Às vezes a parte. Não vou utilizar agressora, mas vou utilizar o pai aqui nesse ponto, bem entre aspas, agressora, tá? Essa parte do pai, ela vai trazer questões como, ah, não, eu sou assim, acabou. Ah, se ele tá assim é problema dele. E ali nosso trabalho é aprofundando, mas pai, você acha que ele precisa sentir isso? Você acha que o que você fez, não o que você fez, mas o que você fez ele sentir era isso que você queria? E aí a gente vai, né, quebrando essas cascas. É um processo que depois, assim, nesse primeiro momento, faz dessa forma. Numas próximas versões eu estou pensando em fazer processos mais intermediários e avançados, onde vai ser mais difícil quebrar essa casca. Não vai ser tão simples. Mas na grande maioria dos processos, ele vai assim, não tão detalhado, mas a gente vai caminhando dessa forma. Tá? Aqui é muito mais do que suficiente para entender. Mas, como eu falei que eu ia trazer algumas questões, pode ser que aconteça. De o pai ser mais cascudo ali, a parte do pai, a parte da mãe, essa outra parte, e ter essa dificuldade de falar, realmente ou eu não amo ele. E aí, nosso papel é ir aprofundando, entendendo o que essa parte quer dizer com isso. Então vamos lá, o pai dizendo pro filho, eu sempre te amei, eu sinto muito por não ter dito isso antes, você é bom do jeito que você é. Olha que lindo isso, né? Olha que legal. É, e se a parte não traz algo nesse sentido, o que eu faço? Falo, pai, faz sentido você falar para ele, eu sinto muito por não ter dito isso antes, você é bom do jeito que é. E aí a parte que às vezes não tem recurso, e aqui eu tô falando do Rafael, às vezes ele nunca ouviu isso, ele não tem esse recurso. O nosso papel é trazer também recursos para a parte, ok? E como eu faço isso de uma maneira que faça sentido para o cliente. Eu sempre trago essa frase. Rafael faz, ou Rafael adulto, Rafael criança, ou pai, faz sentido. Olha que importante. Faz sentido você falar isso? E aí você traz a frase. Pode ser que ele fala, faz. Eu falo, então fale isso para ele. A gente está dando recursos para ele trabalhar. Então, por exemplo, eu sinto muito por não ter dito isso antes. Você é bom do jeito que você é. E aí ele vai e fala. E aquilo, nossa, é muito bonito. Então,
vai pegando esses pontos, já vai colocando na sua caixa de ferramenta para que você utilize quando precisar. De novo, tem clientes que não têm recursos. Quando eu digo que não tem recursos, é que nunca passaram por isso, nunca tiveram amor, nunca souberam expressar amor, então eles não vão saber falar. Porque, de novo, o pai ali não é o pai, é o Rafael, é o nosso cliente. Se ele não tem recursos, se ele não passou por isso, se ele criou uma construção que o pai não tem recursos, nosso papel é ir trazendo isso de uma forma muito amorosa e muito correta, tá bom? Sempre perguntando se faz sentido ou não. A partir do momento que ele trouxe tudo isso, eu vou verificar com a outra parte como que ele se sente. Então, Rafael criança, como você se sente ouvindo isso do seu pai? Vamos agora avaliar como que tá do outro lado. Meu peito fica mais leve, eu sinto vontade de chorar, mas é diferente, não dói, parece que algo solta aqui, como se eu não precisasse ficar mais travado, sinto calor. Olha, a ressignificação acontecendo. E aí, o que a gente faz para reforçar isso? Né? Aqui foi feita a ressignificação. Rafael, criança, você viu que seu pai disse que te ama. Você também o ama? Se sim, diga isso para ele. E aqui eu tô colocando tudo numa frase só, mas lá eu falei, Rafael, e você ama seu pai? Ele vai falar, sim, eu amo. Então vai lá, fala isso para ele. Eu amo você, pai, só queria que você soubesse disso, agora eu sinto que posso. Uma coisa que eu faço que assim é muito bonita, eu vou fazer aqui, depois eu vou falhar. Então, depois eu vou falar, Rafael, criança, abrace o seu pai agora. E enquanto você o abraça, vai sentir todo o amor que ele tem por você. E eu complemento. Talvez um amor que ele nunca conseguiu expressar em palavras, nem gestos, mas você vai sentir agora. Abraça ele agora. E aqui eu vou colocar só um ponto pro ChatGPT dar um retorno pra gente. E me conta como é. Isso não precisaria, tá? Deixa ele abraçar. Fala. Geralmente eu falo assim: fica aí o tempo que você precisar. Toma o amor desse pai. Sente o amor desse pai. Para que ele vá se enchendo daquilo. Ó, eu abraço ele, no começo é meio duro, o corpo não sabe como ficar, né? É interessante isso, porque às vezes a pessoa não tem recurso, ela nunca teve um abraço do pai, ele não sabe como que é. E naquele momento ali ele tá tendo essa experiência. Ah, Henrique, mas isso nunca aconteceu. Ali está acontecendo, no subconsciente está acontecendo. Eu sinto um aperto, vira um choro, não tem mais cobrança aqui, não tem mais correção, um silêncio, eu me sinto mais seguro. Perfeito. Então, fizemos o processo de ressignificação, validei com a parte da criança, validei com a parte do pai, não existe mais o conflito. O que eu vou validar agora? Rafael adulto, como é ver tudo isso? Então, tô ali com o Rafael adulto, e aí, como que é ver a criança abraçando o pai? Como que é ver a criança recebendo esse amor, sentindo esse amor? Agora eu vejo que muito finalmente, ele vai trazendo os insights, né? Ver esse abraço me dá um grande alívio no peito, eu sinto que aquela dívida antiga começa a se dissolver, como se eu não precisasse mais provar nada o tempo todo para merecer estar aqui. Se ele traz elementos assim, eu vou trabalhar para que o pai fale isso para a criança, para que fique mais gravado, vamos falar isso, né? Mais gravado, mais. Enfim, vamos lá. Então, ele me trouxe essa informação. Falo com o pai novamente. Pai, seu filho precisa te provar algo? Então, tô lá, pai, você viu que seu filho falou que ele achava que você precisava provar algo? Não, nunca precisou. Então fala para ele. Ele já, então fala isso para ele.
Porque aí o pai fala, não, não precisa. Ele vai falar, ó, meu filho, você não precisa. Aqui a gente está fazendo um processo, iniciando ali um compound do pai falando pro filho, você não precisa, você é meu filho, e isso sempre me bastou. De novo, vamos validar isso como que fica lá no Rafael Criança. Como é ouvir isso? É como se algo pesasse. Lembra que ele tinha um peso? É como se algo pesasse saísse do meu corpo. Então já vai trazendo uma metáfora inicial lá da queixa. Parece que agora eu posso ser só a criança. Perfeito. Agora, para a gente poder reforçar isso, né? Para que a gente possa reforçar, agora eu vou trazer o adulto para reforçar tudo isso na criança. Opa, Rafael adulto. Reforce isso para a criança agora. Aqui eu já trago isso porque o ChatGPT já vai entender o que é isso, né? Mas no processo eu posso trazer mais elementos. Agora, Rafael adulto, fala para ele que ele não precisa provar nada para ninguém, fala que o pai dele ama ele do jeito que ele é. Vou trazendo esses recursos e às vezes até o cliente começa a falar, não, você pode. E aqui, né? Igual ele está fazendo aqui, o cliente vai fazer isso. E se a gente percebe que seria legal reforçar alguma coisa, a gente vai trazendo esses recursos. Você não precisa carregar esse peso, você não fez nada de errado por ser criança, você já é suficiente, enfim. É, quando vocês forem lendo isso, de novo, vai colocando isso na sua caixa de ferramentas, porque você pode utilizar isso, você pode trazer essas frases para o seu cliente falar. E aí o Rafael adulto fazendo esse compound. Rafael fala que ele é lindo, fala que ele é capaz, fala que ele é suficiente. Perfeito. Agora vamos validar a cena, né? Rafael adulto. Agora você sai dessa cena, vê a cena novamente de fora e a cena volta pro início e rapidamente passa pro final, com você assistindo de fora. No final, me diz se algo mudou. Talvez na cena, talvez nos sentimentos. O que eu faço lá, Rafael? Agora você vê a cena de fora, a cena volta lá para o início. Me diz se algo mudou no final. Ela começa do mesmo jeito, paraná, a cena perde a rigidez, não some, mas perde a força. Ou seja, tudo aconteceu, mas a emoção não está mais lá, né? Não tem mais aquele peso, não tem mais aquela dor. Eu sinto que a cena não me prende mais. Ela passou a fazer parte da história, não comanda mais o presente. Está ressignificado, né? É, ok, o que eu faria agora, né? Essa aula já está com quase 30 minutos, eu não vou aprofundar mais os processos de ressignificação. É, basicamente é mais do mesmo, é mais você interpretando o que está acontecendo, trazendo recursos, tá? Se aparecer alguma cena que você, caramba, não sei o que fazer, manda lá pra gente, vamos criar um grupo, manda diretamente para mim e a gente vai conversando, discutindo isso. É, vamos lá. Beleza. O que eu faria, né? Depois disso. É, ok, muito bem, Rafael. Você aprofunda agora. Sempre, sempre entre as cenas eu faço um aprofundamento. Terminei o processo de ressignificação, eu faço um aprofundamento. Isso me garantiu muita tranquilidade no processo. Me garante que a pessoa não vai começar a trazer lembranças, porque ela está bem aprofundada, então o subconsciente vai realmente trazer o que precisa. Em outros momentos, quando eu não aprofundava, já chegou a ter, isso bem no começo, tá? Várias e várias cenas e não acabava. Depois, quando eu comecei a fazer esse processo de aprofundamento, as cenas diminuíram muito e o resultado continuava vindo, né? E eu não precisava perder horas e horas nesse processo. Então, aqui, muito bem, Rafael, agora eu vou fazer uma contagem de 5 até 1, você aprofunda cada vez mais, vai aprofundando 5, 4, 3, 2, 1, né? Fazendo lentamente. Muito bem, agora falo com o subconsciente do Rafael, subconsciente, eu elogio o subconsciente, né? Você está fazendo um excelente trabalho em proteger o Rafael todo esse tempo. Subconsciente,
mais uma vez eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. Quando eu chegar no número 1, se ainda tiver algo que precisa ser visto, que precisa ser ressignificado, para que o Rafael nunca mais na vida dele sinta aquela emoção, quando eu chegar no número 1, eu quero que ele esteja revivendo aquilo que precisa ser visto. Se não tiver, eu dou um se, eu dou uma outra opção. Se não tiver no 1, eu quero que não venha cena alguma e que ele apenas relaxe. Mas se tiver, eu quero que ele esteja revivendo no número 1. Então eu dou duas opções para o subconsciente, porque se eu falo eu quero que ele esteja revivendo, é, pode ser que ele sempre fique trazendo algo, né? Algo que não precisa, ou vai vir uma cena que não tem nenhuma emoção. Então eu sugiro você que trabalhe dessa forma. Chegando lá, é, se tiver uma cena, trabalho do morcego, aí faz o loop. Trabalho do morcego, faz o processo de ressignificação, entende ali os conflitos, trabalha esses conflitos até não ter mais a emoção. De novo, depois de novo. Ah, não tem nada. Ah, não. E você pode perguntar, tem algo, sim ou não? Na hora que você percebe, né? Que seria quase um trabalho do morcego também. Tem algo, sim ou não? Ele vai falar, não. Ok, então você aprofunda, relaxa, perfeito, acabou ali o processo. A partir dali, você vai trabalhar os processos complementares, né? Pode ser a cadeira do perdão, pode ser a sala cinza, pode ser o cinema, pode ser o espelho, pode ser o auto-perdão, enfim. Aí você vai colocar ali o que você acha que faz sentido colocar naquele processo. Vai variar muito no tempo. Ah, caramba, eu já estou aqui há 2 horas e meia com esse cliente. Vale a pena mesmo eu continuar fazendo ou eu posso pegar esse processo e chamar ele para uma próxima sessão e só fazer o compound, fazer o perdão, fazer, enfim, vai avaliando isso, porque a partir do momento que você fica 3 horas com o cliente, você está cansado, ele está cansado, pode ser que você não tenha ali mais energia, ele não tenha mais energia para prosseguir. Então, vale a pena você quebrar em mais de uma sessão nesse ponto, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, é isso, essa aula. Então, de novo, qualquer dúvida, vai me perguntando e vamos para a próxima aula.